Você conhece o pregador, você conhece o milagre, mas há uma história que ninguém te contou sobre ele. Por quase 30 anos, o homem que andou sobre as águas, o rei que curou cegos, foi apenas um carpinteiro anônimo. Esqueça os palácios, esqueça as multidões. Você está prestes a entrar na pequena e esquecida cidade de Nazaré, onde o Messias do mundo estava escondido em plena vista. A pequenina Nazaré repousava entre colinas tranquilas, carregando o silêncio de um lugar esquecido pelos poderosos, mas escolhido pelo céu. Ali, na simplicidade que não chamava a atenção de reis nem de sábios, a infância do menino se desenrolava como um mistério silencioso. Cada amanhecer tocava seu rosto com a luz suave que parecia reconhecê-lo, como se o próprio dia o saudasse com reverência. Ele cresceu longe dos palácios que o receberiam com honra, distante das academias que disputariam seu brilho, pois seu lar estava entre os humildes, onde ninguém imaginava que os passos pequenos de uma criança carregavam a esperança do mundo. Nesse ambiente escondido, onde a poeira dos caminhos se tornava testemunha do sagrado, começava a tomar forma a vida daquele que um dia seria chamado Príncipe da Paz, mas que agora apenas caminhava como um menino comum entre casas simples e corações cansados que ainda desconheciam a proximidade do divino. Naquele cenário singelo, cumpria-se a descrição preservada em Lucas 2:40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Cada palavra ressoava como se descrevesse um brilho invisível que acompanhava seus gestos, revelando um avanço interior que ultrapassava qualquer expectativa humana. A sabedoria surgia nele antes mesmo que muitos percebessem, fluindo em pensamentos profundos que surpreendiam pelo discernimento precoce. Sua presença irradiava quietude, firmeza e um tipo de serenidade que não poderia ser ensinada por mestres terrenos. A graça sobre ele não era um detalhe poético, mas algo perceptível no modo como falava, como tratava as pessoas e até no silêncio atento com que observava o mundo. Enquanto crescia em estatura, crescia também em alma, como alguém guiado de perto pelo próprio Pai Celestial. Assim se cumpria igualmente o testemunho de Lucas 2:52. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Havia em seus olhos uma curiosidade pura, mas intensa, que buscava entender a criação com profundidade. Seu intelecto se expandia como a luz que se espalha sobre as montanhas, revelando um raciocínio ágil e uma percepção surpreendente. Nada era comum demais para despertar sua atenção. Desde o trabalho simples no lar até a contemplação do céu noturno, tudo se transformava em aprendizado vivo. O caráter se moldava com beleza harmoniosa, sem excessos, sem rupturas, como se cada virtude encontrasse seu lugar exato. Nele, força e doçura coexistiam sem conflito e cada etapa da infância florescia de maneira natural, obedecendo às leis do crescimento humano, mas guiada por uma mente que parecia tocar o eterno. Embora menino, sua disposição revelava algo extraordinariamente amável. Suas pequenas mãos se moviam com espontânea generosidade, prontas para ajudar no que fosse preciso, sem esperar reconhecimento. A paciência se tornava marca constante, nunca quebrada por frustrações ou contrariedades. Sua veracidade era absoluta, tão íntegra que nenhuma circunstância o inclinava a concessões, preservando sempre a pureza da verdade. Ao mesmo tempo, uma cortesia genuína transparecia até nos gestos simples, como se cada atitude nascesse de um coração disposto a servir. Ele não impunha autoridade, mas atraía respeito. Não buscava a admiração, mas irradiava a bondade. Havia nele firmeza de princípios que não dependia de idade, como se sua alma já compreendesse a profundidade da justiça de Deus.
Tudo isso brotava de maneira tão natural que aqueles ao redor mal percebiam estar diante do único ser cuja infância jamais seria manchada por falhas. Maria observava tudo com atenção profunda, carregando um misto de reverência, ternura e assombro diante daquele crescimento. Cada gesto dele se tornava um lembrete silencioso de que ela acolhera em seus braços o Filho do Altíssimo. Havia momentos em que apenas o contemplava em silêncio, percebendo nuances de perfeição que nenhum outro olhar poderia notar. Seu coração materno se alegrava em nutrir aquele espírito inteligente, sempre atento, sempre pronto a aprender. Maria buscava, pela orientação do Espírito Santo, compreender como cooperar com o divino na formação daquele menino cuja natureza ultrapassava todo o entendimento humano. Ela participava da missão de cuidar daquele que não tinha outro pai senão Deus, e fazia isso com uma devoção que misturava humildade, responsabilidade e um amor que crescia com ele, sustentado pela certeza silenciosa de que estava diante do maior mistério já confiado a uma mãe. Desde tempos antigos, a formação dos pequenos era vista como parte sagrada da vida em Israel. Os pais carregavam o dever de revelar aos filhos a bondade e a grandeza do Senhor, narrando com cuidado as histórias que moldaram o povo escolhido. As palavras da lei eram apresentadas com ternura, como sementes destinadas a germinar no coração em crescimento. Cânticos suaves ecoavam nas casas, orações simples eram repetidas noite após noite, e passagens das Escrituras eram ensinadas de modo que a mente infantil pudesse absorver cada verdade. A lei não era mostrada como peso, mas como expressão do caráter divino, um retrato vivo do próprio Deus gravado na alma através de cada princípio recebido. Em muitos lares, os rolos das Escrituras eram cuidadosamente abertos diante das crianças que aprendiam a reconhecer nas letras hebraicas mais do que palavras, encontravam testemunhos de libertação, fidelidade e amor eterno, feitos para moldar pensamento, caráter e destino. Entretanto, no tempo de Cristo, o sistema que deveria aproximar os jovens do Criador se desviara de sua essência. Povoados que não zelavam pela instrução espiritual eram vistos como distantes da bênção divina, mas mesmo onde as escolas existiam, o ensino perdera sua alma. As tradições se adensaram sobre os mandamentos até ocultarem sua luz. A educação tornou-se repetição mecânica, onde rituais sem vida substituíam o encontro pessoal com Deus. Em vez de guiar as mentes juvenis para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, como diz Atos 17:27, os mestres mergulhavam seus alunos em debates sem valor eterno. A rotina sufocava a sensibilidade espiritual. O coração não encontrava espaço para escutar a voz suave e profunda que fala na quietude. Assim, a fonte da sabedoria era deixada de lado e o brilho puro da lei, antes guia para a liberdade, se tornava obscurecido por tradições humanas. O resultado desse ensino era um povo jovem moldado mais pelo peso das regras do que pela beleza da verdade. Os princípios eternos eram esquecidos enquanto discussões exteriores ganhavam importância exagerada. A educação que deveria expandir a mente acabava por restringi-la, comprimindo a capacidade de discernimento sob a influência rígida dos rabis. Em vez de se desenvolverem com liberdade e profundidade, muitos jovens cresciam com a criatividade sufocada, sem espaço para perguntas que conduzissem à fé viva. A ausência de contato direto com a palavra impedia que experiências transformadoras surgissem. A alma não encontrava repouso para buscar o eterno, e as riquezas espirituais, destinadas a moldar caráter e visão, eram deixadas de lado. O que se chamava educação superior se tornava, ironicamente, o maior impedimento ao crescimento verdadeiro, pois afastava o estudante da presença que mais poderia elevá-lo, a de próprio Deus. Nessa realidade tão distorcida, a infância de Jesus seguia outro caminho. Ele não se sentou nos bancos das escolas rabínicas, pois seu aprendizado nascia no ambiente puro de seu lar. Maria foi sua primeira instrutora humana,
transmitindo-lhe com devoção as verdades que um dia ele próprio inspirara aos profetas. As palavras entregues a Moisés, que ecoaram pelo deserto e atravessaram gerações, agora eram repetidas ao ouvido do menino enquanto ele descansava em seu colo. A pureza dessa educação moldava seu crescimento com luz e simplicidade, guiando-o em conhecimento vivo e não em tradições vazias. À medida que avançava da infância para a juventude, não buscava as escolas formais, porque possuía um mestre mais elevado. Deus mesmo lhe falava ao coração, e cada dia se tornava um encontro com a sabedoria eterna que fluía de forma natural, moldando seu espírito com profundidade que nenhuma instituição humana poderia oferecer. A admiração registrada em João 7,15, "Como sabe este letras, não as tendo aprendido?", nascia do espanto dos líderes ao perceberem que aquele que nunca frequentara suas escolas dominava as escrituras com profundidade inigualável. A pergunta não sugeria ignorância, mas revelava choque diante da ausência de formação rabínica formal. O conhecimento que Jesus possuía refletia os anos silenciosos em que dedicara sua juventude ao estudo reverente da palavra. Cada rolo sagrado que tocava ecoava em sua mente com clareza e verdade. Não havia nele distração nem superficialidade. Seus dias eram consagrados à busca sincera do caráter do Pai revelado nas Escrituras. Mas seus estudos não se limitavam aos textos antigos. Diante dele se estendia a vasta biblioteca escrita pela própria mão divina. Montanhas, estrelas, ventos, sementes, rios, estações, tudo se tornava página viva pela qual ele penetrava mais fundo nos mistérios de Deus. O Criador, que moldara céus e mares, deixava-se instruir por sua própria obra, observando atentamente cada detalhe do mundo natural. A natureza tornava-se sua companheira constante e dela extraía conhecimento puro, não contaminado pelos métodos humanos que buscavam glória e disputa. Estudava o movimento das plantas, o comportamento dos animais, a expressão dos homens ao carregarem suas lutas e esperanças. Nada escapava ao seu olhar sensível. Desde cedo, seu coração se movia em direção a um único propósito: viver para o bem dos outros. O desejo de servir moldava seus pensamentos, inspirava seu trabalho e iluminava cada descoberta. Ele encontrava na simplicidade da vida natural respostas para questões profundas, e novas ideias surgiam em sua mente à medida que contemplava a sabedoria que o Pai espalhara nas coisas mais comuns, porém cheias de significado. Ao observar a natureza, Cristo encontrava parábolas vivas e verdadeiras. Uma semente que rompia a terra, um rebanho reunido ao entardecer, um pescador lançando suas redes, uma ave construída entre ramos frágeis, tudo se transformava em linguagem divina. Ele percebia que por trás do mundo visível escondiam-se lições eternas, capazes de alcançar qualquer coração. Por isso, quando mais tarde ensinaria multidões, suas palavras fluiriam com naturalidade, usando imagens simples para revelar verdades profundas. As parábolas que se tornaram marca de seu ministério nasceram desses dias de contemplação, dessa intimidade com o ambiente onde cresceu. Seu espírito permanecia aberto às influências da natureza e cada cena cotidiana alimentava seu entendimento espiritual, tornando-o mestre de uma sabedoria que tocava a alma humana com clareza, beleza e ternura que nenhum rabino poderia ensinar. Assim, a palavra de Deus e suas obras se uniam diante dele como um único livro, pleno de significados escondidos que buscava compreender com humildade e discernimento. A razão das coisas o atraía e ele crescia mergulhado no desejo de entender o coração do Pai. Enquanto outros se perdiam em teorias vazias, ele caminhava pela vida recebendo auxílio de seres celestiais que guiavam seus pensamentos à pureza e à verdade. Não havia em seu interior sombras de orgulho ou ambição, apenas uma sede constante por comunhão.
Desde os primeiros lampejos da inteligência, sua alma avançava em graça espiritual, em profundidade, em conhecimento vivo. A verdade não era para ele apenas conceito, mas relação, presença, encontro. Cada dia ampliava a sua compreensão, e em cada etapa de crescimento ele refletia com intensidade crescente a luz daquele que o enviara. Toda criança pode seguir o caminho que moldou o caráter do menino de Nazaré. Quando o coração se aproxima de Deus por meio da palavra, forças invisíveis se aproximam também, elevando a mente e purificando a vontade. Os pensamentos se organizam, a sensibilidade espiritual desperta e o caráter se afina como instrumento afinado pela mão do Mestre. A contemplação da natureza amplia as afeições, levando o espírito a reconhecer nos detalhes simples traços do Criador. O respeito reverente cresce quando percebemos que cada folha, cada raio de luz e cada sopro do vento revela algo do infinito. A oração, alimentada pela fé, dá vigor às faculdades morais e clareza ao entendimento. E ao cultivar pensamentos elevados, o ser humano se torna mais semelhante àquele que é a própria fonte da verdade. Assim, cada alma disposta a buscar pode trilhar o mesmo caminho de crescimento espiritual que marcou a infância do Salvador. A vida de Jesus fluía em perfeita harmonia com Deus. Era criança, e como criança, expressava alegrias, perguntas e descobertas próprias da idade. Mas nenhum traço de pecado manchava a imagem divina impressa em seu ser. Ainda assim, ele não foi poupado da tentação. Nazaré, conhecida pela impiedade e descaso espiritual, tornava-se cenário contínuo de provações. O murmúrio de Natanael, "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?", ecoava o desprezo que muitos nutriam por aquela região. Crescer ali significava enfrentar um ambiente rude, marcado por indiferença e hábitos corrompidos. O caráter de Jesus seria provado em cada gesto, em cada convivência, em cada desafio silencioso. Ele precisava estar vigilante para conservar a pureza que carregava, enfrentando conflitos semelhantes aos nossos. Sua infância, juventude e vida adulta seriam um exemplo vivo para todos que buscam fidelidade mesmo em terras áridas. E desde seus primeiros dias, o inimigo não descansou. Satanás via na criança de Nazaré uma ameaça ao domínio das trevas e lançava sobre ele tentações persistentes. Ainda que anjos celestes o guardassem com dedicação amorosa, a vida de Jesus foi marcada por luta constante contra forças obscuras que tentavam desviá-lo de sua missão. O fato de existir na terra uma vida sem mancha, livre da contaminação do mal, era afronta e humilhação para o príncipe das trevas. Por isso, cada oportunidade era explorada, cada fraqueza humana ao redor buscava ser usada para cercar o menino. Contudo, nenhum ataque o surpreendia. Sua fidelidade permanecia firme como luz que não se apaga. Nenhum outro ser humano enfrentará conflito tão intenso, tão profundo, tão contínuo quanto o que ele encarou. E justamente por isso, tornou-se para nós exemplo perfeito de resistência, esperança e vitória. Os pais de Jesus viviam do esforço diário, e essa simplicidade cercava cada aspecto de sua infância. A pobreza não era para ele motivo de vergonha, mas parte da atmosfera que o preparava para resistir às seduções do mundo. A abnegação era companheira constante, e as privações formavam muralhas de proteção em torno de seu caráter. Em sua rotina não havia espaço para a ociosidade que tantas vezes alimenta tentações. Cada tarefa, cada responsabilidade, cada momento tinha propósito claro, impedindo que influências corruptoras encontrassem entrada. Sua consciência não se curvava diante de elogios, e tampouco se abalava com reprovações. Não havia ganho suficientemente atraente para desviá-lo. Nenhum prazer terreno era capaz de entorpecer sua integridade.
Seu discernimento era aguçado, percebendo o mal antes que ele se aproximasse, e sua força interior o mantinha firme diante de cada tentativa de desviar seus passos. A presença de Cristo entre os ímpios habitantes de Nazaré durante quase 30 anos é testemunho vivo de que a santidade não depende de circunstâncias, posição social ou ambiente favorável. Ele, o único ser sem pecado que já pisou nesta terra, cresceu em meio à rudeza, à irreligiosidade e ao descaso espiritual. Sua pureza brilhava justamente onde muitos se perderiam. Isso se torna repreensão amorosa a todos que imaginam que sucesso espiritual depende de conforto, prosperidade ou distância das lutas. A tentação, a pobreza e a adversidade não eram obstáculos, mas instrumentos que lapidavam seu caráter para revelar firmeza inabalável. A disciplina da vida comum se tornava terreno sagrado onde sua fidelidade era comprovada diariamente. Assim, o ambiente difícil não o manchava, antes fazia resplandecer com mais força a luz que carregava, mostrando que a verdadeira vitória nasce no coração e não nas circunstâncias. Jesus vivia em um lar simples, cercado pela rotina própria dos camponeses. Sem reclamar, assumia com alegria as tarefas que sustentavam a casa. Aquele que fora comandante do céu agora se tornava servo voluntário, movido por amor, obedecendo aos pais terrenos com ternura e dedicação. Aprendeu o ofício de carpinteiro, trabalhando com as mãos que um dia tocariam cegos e ressuscitariam mortos. O som da madeira sendo serrada, o cheiro da oficina, o peso das ferramentas, tudo fazia parte de sua preparação silenciosa. Caminhava pelas ruas estreitas com trajes humildes, misturando-se aos trabalhadores comuns. E, embora tivesse poder divino ao seu alcance, jamais o usava para suavizar o próprio esforço. Não buscava privilégios, não contornava dificuldades. Cada suor derramado se tornava a expressão de sua identificação plena com a humanidade, preparando-o para compreender profundamente cada luta que um dia viria a aliviar. A luz dourada da tarde paira sobre a pequena carpintaria, onde Jesus, ainda jovem, trabalha a madeira. Seus movimentos são precisos, quase silenciosos, transmitindo disciplina, paciência e uma determinação serena que contrasta com a simplicidade do ambiente. Este cotidiano sagrado revela que, muito antes dos discursos nas colinas e dos milagres que marcaram o mundo, o Filho de Deus moldava não apenas tábuas, mas o caráter que sustentaria seu ministério. Em cada corte e cada ferramenta manuseada com cuidado, ele ensina o valor do esforço, a nobreza do trabalho feito com zelo e a dignidade de fazer bem aquilo que nos foi confiado. Outras famílias trabalham ao redor, e o trabalho ressoa como uma bênção, um meio divino de fortalecer corpo, mente e espírito. Em Nazaré, o som compassado das ferramentas é suavemente interrompido pela melodia da voz de Jesus, que canta enquanto trabalha, enchendo o ar com uma paz quase palpável. Outros trabalhadores levantam os olhos cansados. Ao ouvirem sua voz, encontram um inesperado ânimo, como se a fadiga se dissipasse diante daquela serenidade contagiante. Jesus transforma o comum em sagrado, elevando cada gesto simples com alegria, tato e espiritualidade profunda. Sua presença ilumina os velhos, consola os oprimidos, inspira as crianças e até se inclina com ternura para socorrer um pequeno pássaro ferido. Ele crescia em graça, irradiando esperança nos lares, tocando a sinagoga com nova luz e revelando que a verdadeira grandeza se manifesta nos detalhes silenciosos, na compaixão constante e na capacidade de enxergar valor em cada ser vivo ao redor. Em Nazaré, a narrativa revela um Jesus que escolhe a simplicidade como caminho, afastando-se da ostentação e recusando qualquer exibição de poder. Ele atravessa os dias sem buscar títulos, posições ou reconhecimento humano, ensinando que a verdadeira grandeza floresce na discrição. O ambiente é calmo,
quase rústico, e a história destaca que uma vida tranquila, livre de excessos e em harmonia com a criação fortalece o corpo, clareia a mente e robustece o espírito. Antes dos milagres, houve anos de obediência, trabalho e devoção no lar, onde ele consagrou o ofício do trabalhador comum. Ao vê-lo ao pé da bancada de madeira, moldando peças simples, compreendemos que ali havia tanto propósito quanto nas curas e sermões futuros. E cada jovem que trilha esse mesmo caminho de fidelidade encontra a mesma aprovação divina que ecoou sobre ele, o chamado amoroso do Pai, declarando seu agrado e sustentação. E assim, a história silenciosa chegava ao fim. Aquele que em Nazaré aprendeu a nobreza da simplicidade e a disciplina do trabalho, agora estava pronto. Por quase 30 anos, o Messias do mundo não pediu palcos, apenas uma bancada. Não pediu aclamação, apenas obediência. Ele nos mostrou que a verdadeira jornada não começa nas multidões, mas no silêncio. A força para caminhar sobre as águas foi forjada na terra, no cheiro de serragem e na rotina simples de um lar. Que a vida do carpinteiro anônimo nos inspire a encontrar a graça e o propósito nos nossos próprios Nazarés, nos lugares esquecidos, nas tarefas humildes e no trabalho de nossas mãos. O pregador estava pronto, o milagre estava a caminho, mas a lição mais profunda já havia sido dada. Se esta visão sobre a vida escondida de Cristo tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe esta mensagem de esperança e simplicidade. Obrigado por ter assistido.